Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos observar as imagens de uma lâmina de pâncreas corada com hematoxilina e eosina. Nós vamos observar aspectos histológicos desse órgão, relacionando o conteúdo teórico de processos de síntese com as características histológicas dos ácinos pancreáticos e das ilhotas de Langerhans que formam esse pâncreas. Então, aqui a gente tem uma visão geral da posição do pâncreas lá no sistema digestivo. Aqui a gente tem o estômago e essa região aqui, o duodeno, e aqui o pâncreas. E dá para observar alguma coisa da arquitetura histológica e funcional do pâncreas. Então, nós temos aqui o pâncreas, a parte do pâncreas exócrino, que faz o que? A produção e secreção de enzimas pancreáticas, que tudo junto, fica um líquido que é chamado de suco pancreático. Quais enzimas que são produzidas? Lipases, amilases, nucleases, entre outras. E essa porção exócrina do pâncreas também faz o transporte desse suco pancreático por meio de ductos para, no final, esse suco ser liberado lá no duodeno. São células chamadas células acinares, que formam os ácinos pancreáticos aqui, que é essa estrutura que eu estou circulando aqui, e são essas células acinares que produzem e secretam essas enzimas, e as células ductais, que estão mostradas aqui, formam ductos que transportam esse suco enzimático até o duodeno. E aí a outra parte do pâncreas é o pâncreas endócrino, que é responsável pela produção e secreção de hormônios. Aí os hormônios insulina e glucagon, que caem, acabam caindo na corrente sanguínea. A parte do pâncreas endócrino são as ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas são estruturas compostas principalmente por células que produzem e secretam esses hormônios. Essa é uma visão panorâmica da lâmina de pâncreas corada com hematoxilina e eosina. Aqui em cima eu recoloquei aquele esquema do pâncreas que eu expliquei no slide anterior, e eu queria que vocês observassem nessa lâmina as ilhotas de Langerhans. Na lâmina, nesse corte bidimensional do pâncreas, elas aparecem com esse aspecto histológico aqui, então, as ilhotas de Langerhans. Os ácinos pancreáticos, que eu expliquei que são esses aqui nesse esquema, aparecem dessa maneira aqui que vocês estão vendo. Vocês percebem que esses ácinos pancreáticos tomam a maior parte mesmo desse pâncreas. Então, a diferença de proporção entre ácino e ilhota é muito grande, porque o volume dos hormônios insulina e glucagon para desencadear uma resposta fisiológica no nosso organismo é muito pequeno. Agora, o volume de enzimas pancreáticas para digerir, por exemplo, uma feijoada tem que ser enorme. Então, eu preciso ter muitas células que produzem esse suco pancreático para dar conta da digestão do alimento que chega lá no duodeno. Essa imagem panorâmica também mostra que a vascularização, aqui uma pequena parte da vascularização do pâncreas, então aqui eu tenho 2 vasos sanguíneos aqui no meio aí dos ácinos pancreáticos, e eu consigo ver também nessa parte periférica aqui do pâncreas um tecido conjuntivo formando a cápsula desse órgão. Então, vamos ver agora com calma primeiro os ácinos pancreáticos, que são a porção exócrina do pâncreas. Então, observem esses dois esquemas aqui em cima. Esse da direita eu já tinha mostrado, então aqui tem um ácino.
Nesse outro esquema aparece uma visão mais tridimensional, com os ductos que levam o suco pancreático produzido nesses ácinos aqui, que estão em amarelinhos. E esses ácinos aqui aparecem no corte bidimensional do pâncreas dessa maneira aqui que eu circulei aqui. Então, isso daqui eu vou considerar um ácino pancreático. É lógico, isso aqui é um corte bidimensional, eu perco toda essa proporção tridimensional aqui, e com a coloração de hematoxilina e eosina, é isso que eu observo aqui como um ácino. O que a gente pode observar nesse aumento? Que esse ácino tem vários núcleos aqui, ó, todas essas bolinhas mais azuladas, com o interior mais claro, são núcleos de células que compõem, que formam o ácino pancreático, que são as células chamadas de células acinares, ou também vocês vão ver acinosas. Então, células acinosas formam os ácinos pancreáticos. E isso daqui, na nossa visão bidimensional da lâmina, é um ácino pancreático. Então, nós temos inúmeros ácinos aqui, né, nesse esquema da esquerda, a gente vê inúmeros dessas porções amarelinhas aqui, que são, cada um deles é um ácino. Se eu aumento esse ácino e corto ele bidimensionalmente e faço um esquema desse corte bidimensional, é isso daqui que eu vou ter, são esses detalhes do ácino que eu vou conseguir ver nesse esquema. Essas células acinares aqui são células glandulares, né? Portanto, são células epiteliais, e como todo bom epitélio, essas células estão justapostas, uma grudadinha na outra, bem próxima à outra. Outra coisa que a gente observa é o núcleo está mais na parte basal dessas células. Como que eu sei que é basal? Porque isso daqui, ó, que tá essa linha mais amareladinha que está contornando o ácino, isso daqui é lâmina basal, que está na base de todo o epitélio. Aqui não é diferente. Então, eu tenho a lâmina basal e a célula está aderida na lâmina basal. Aqui, então, o núcleo fica na parte mais basal do citoplasma dessa célula, e na parte mais apical, eu vejo um acumulado do que parece ser vesículas contendo as enzimas digestivas que vão ser secretadas pelo pâncreas lá no duodeno. Essas enzimas são secretadas em vesículas, elas vão se acumular nesse lúmen do ácino aqui, tá? Então, a secreção dessas enzimas vai acontecer no lúmen, e para sair desse lúmen, esse suco pancreático deve ser encaminhado através de um ducto pancreático aqui. Então, aqui eu tenho células ductais, que são essas roxinhas, que formam esses ductos que transportam o suco pancreático. Na imagem ampliada, aqui do lado direito, eu tenho um ácino, como aquele que eu mostrei na imagem anterior, só que agora ampliado, e ele está bem coradinho. Dificilmente nesse corte dá para observar esse lúmen aqui, que está presente nesse esquema. É o plano de corte mesmo, a incidência de corte é muito difícil de observar o lúmen desses ácidos. Fica aparecendo mesmo um amontoado aí de células epiteliais justapostas. Vamos observar então as células acinares presentes nesses ácinos pancreáticos. É difícil de ver o limite entre essas células acinares. Eu posso até tentar marcar aqui o limite de uma delas aqui, seria mais ou menos isso daqui, ó, tá? Uma célula aqui, talvez mais para o alto aqui, né? Ela iria mais ou menos até aqui, essa célula acinar, né? Aqui, ó, uma outra, aqui, então aqui toda a parte basal e aqui a parte mais apical dessa célula, tá? Mas é difícil de ver o limite dessas células nessa coloração por HI, elas são muito justapostas. Aqui nessa ampliação dá para ver bem o núcleo dessas células, dá para ver que ele é bem arredondado, claro,
dá para ver nucleolo nesse núcleo aqui, e ele sempre está posicionado na porção mais basal do citoplasma. Mas qual que é a direção da secreção dessas enzimas? A direção é a seguinte: a secreção das enzimas e produção, né, tudo dessas enzimas vem da base da célula para a superfície apical dessa célula aqui. E aí a secreção vai acontecer nessa região de lúmen aqui, que a gente não consegue ver com clareza, mas é mais ou menos aqui que esse lúmen está. A produção dessas enzimas pancreáticas começa aqui na base da célula, aí elas vão sendo processadas ao longo das organelas presentes nesse citoplasma, até que as vesículas cheias de enzimas são secretadas no lúmen, lá no ápice dessas células. Agora vejam como o citoplasma de uma mesma célula, como por exemplo essa aqui que eu tinha contornado, vejam como o citoplasma dessa mesma célula se cora com corantes diferentes. Aqui nessa parte basal, vejam que aqui não é núcleo, o núcleo está aqui. Na parte basal, essa célula fica com uma coloração azulada e na parte mais apical do seu citoplasma fica com uma coloração bem rosada. Isso se explica por causa da distribuição das organelas nessas células acinárias. A distribuição das organelas nessas células acinárias é bem peculiar. Como que é essa distribuição? Então aqui a gente vê o núcleo da célula acinar. Ao redor desse núcleo, esse citoplasma está tomado por retículo endoplasmático rugoso. E vejam que esse retículo fica ao lado do núcleo e vai para a base dessa célula. Então aqui entre o núcleo e o domínio basal da membrana. Aqui, ó, a lâmina basal da matriz extracelular passando aqui. Então, nessa região bem basal, abaixo do núcleo, tá cheio de retículo também. Passou o retículo aqui, nessa parte mais central da célula, eu tenho o complexo de Golgi, que vai processar essas enzimas que estão para ser secretadas. E na parte mais apical do citoplasma dessa célula, eu tenho acúmulo de vesículas secretórias cheinhas de enzimas que vão compor o suco pancreático e que vão ser exocitados, né? Essas vesículas vão ser exocitadas para esse lúmen aqui que está na parte apical dessa célula. Então é por isso que a base dessa célula, então, né, toda essa parte que vocês estão vendo aqui na lâmina corada com hematoxilina, tudo isso daqui é a base das células acinárias, a porção basal das células acinárias. É porque ela é cheia de retículo, essa parte aqui, que reage bem com a hematoxilina. É aquela história, hematoxilina é um corante básico que tem afinidade por moléculas com caráter ácido das nossas organelas, como por exemplo o ácido ribonucleico, que está compondo os ribossomos, e os ribossomos fazem parte do retículo endoplasmático rugoso. O restante dessa célula, como eu falei, é rico em Golgi e vesículas secretoras, então é uma região rica em proteínas que cora-se muito bem com a eosina. Então, a parte apical dessa célula, do citoplasma dessa célula, fica bem corada com a eosina. Então, por isso que fica todo esse aspecto aqui, né? A base desse ácido, aqui a base das células que compõem esse ácido, fica corada pela hematoxilina, e a parte mais central do ácido, que corresponde à porção mais apical dessas células, cora bem com a eosina. Aqui vemos mais ácidos e uma pequena veia aqui no meio do tecido. Como que eu sei que é veia e não é ducto pancreático? Porque o núcleo dessas células que revestem esse tubinho aqui é bem achatadinho. Isso é núcleo de célula endotelial, não é núcleo de célula ductal. Então, isso aqui é endotélio, portanto, isso daqui é um vaso sanguíneo.
e o que eu tenho aqui dentro é um restinho de sangue que acabou ficando lá. Era isso então nesse vídeo, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Um abraço!